Irmãos, boa noite a todos mais uma vez. Nós concluímos na semana passada uma série chamada Fruto, Vivendo pelo Espírito, onde a gente falou nas últimas 9 semanas sobre cada um dos aspectos do fruto do Espírito, usando, obviamente, o texto de Paulo aos Gálatas, que ele fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, etc. Se você não veio, a gente tem isso disponível no nosso canal, no nosso aplicativo. Mas hoje é um dia muito especial para nós, enquanto cristãos, enquanto evangélicos, enquanto protestantes. Hoje nós celebramos 504 anos da Reforma Protestante. Esse é um movimento que é importante para nós. A data do 31 de outubro ela é marcada por conta disso, porque nesse dia, no ano de 1517, o Flávio falou inclusive dessa primeira música que cantamos, que é de 1521, eu não sabia ao certo a data, mas nesses casos a gente respeita quem está vivo desde essa época, que é o Flávio, já falou, ele saiu, está tranquilo. Porque no ano de 1517, no dia 31 de outubro, Lutero ele prega 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, questionando algumas coisas da igreja medieval, questionando algumas coisas as quais ele não encontrava base bíblica para essas coisas. Então, se inicia um movimento que a princípio seria um movimento para reformar a igreja, mas há ali uma divisão por questões irreconciliáveis e nós somos herdeiros desse movimento, nós cremos que surgimos a partir disso e por conta disso hoje é um dia muito especial para nós. Então, por ser o dia que nós celebramos a Reforma Protestante, também o Halloween para alguns aí, mas para nós que somos cristãos, a Reforma Protestante, hoje eu queria falar sobre o tema, a doutrina, que é a doutrina fundamental que nós podemos chamar de cerne da Reforma Protestante. Teologicamente, a grande diferença que há entre a igreja medieval, a igreja romana, a igreja católica e a igreja protestante, na verdade, a grande diferença entre elas é exatamente essa doutrina que nós chamamos de justificação pela fé. Pregava-se que essa justificação, o que é justificação? É o homem ser declarado justo perante Deus. Acreditava-se que essa justificação ela se dá mediante a fé mais obras. A igreja romana, inclusive, tem a ideia de que os sacramentos são uma forma de nós nos justificarmos cada vez que nós participamos dele. O que a reforma, especialmente com Martim Lutero, propõe é que essa justificação ela acontece somente pela fé. Não é fé mais obras. Não é fé mais religião, não é fé mais frequência no culto, não é fé mais dinheiro que você dá para a igreja. A justificação, ou seja, o fato de você ser declarado justo diante de Deus, se dá única e exclusivamente pela fé. Parece uma verdade simples de nós compreendermos, mas é fundamental nós pensarmos especificamente na nossa era, nesse termo fé, o que é que significa ter fé, ou melhor, o que não significa ter fé. E para a nossa cultura, ter fé é um pouco diferente do que a Bíblia define como essa fé e a necessidade dela. Para a nossa cultura, talvez você já tenha ouvido alguns conselhos assim, uma pessoa virar para você e dizer, olha, é fundamental que você tenha fé. Diante da situação mais adversa, é preciso que você tenha fé. Muita gente confunde essa fé com pensamento positivo. Ah, não, a gente tem que ter fé que vai dar certo. Está tudo dando errado, mas se você tiver fé, as coisas vão acontecer. Outras pessoas imaginam que fé é única e exclusivamente ligada ao otimismo. É você encarar a vida imaginando que sempre o melhor vai acontecer. Para mim, isso não faz tanto sentido por ser botafoguense. A gente sabe que a gente já espera o pior sempre, porque aí se melhorar alguma coisa, pelo menos a gente está no lucro. Algumas pessoas confundem e imaginam que fé é pensar que tudo vai dar certo, mas não necessariamente é assim que acontece. Gilberto Gil tem uma música onde ele diz, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Já ouviram, né? Gosto muito de algumas das músicas, mas essa para mim não traduz muito a realidade, porque nós sabemos que em alguns casos essa fé, ela costuma falhar, sim. E se nós traduzimos essa ideia de fé que a cultura propõe, se nós trazemos isso para o campo da religião, há um problema muito grande, porque a gente vai esperar que algumas coisas aconteçam, elas não vão acontecer,
porque a gente está vendendo a falsa ideia de fé, a gente está vendendo uma ideia errada de fé, e quando essas coisas não acontecem, além da frustração, você vai carregar um negócio chamado culpa, porque as pessoas vão te dizer ainda que a culpa é sua. Você esperava ser curado, mas não foi. Qual é o problema disso? O problema é que você confundiu o que é fé. Mas o que é que as pessoas vão dizer para você? Que você não foi curado porque te faltou fé. Você não conseguiu um emprego melhor porque faltou fé. A cura do seu tio, primo, avô, bisavô não aconteceu porque te faltou fé. E por causa dessa falsa compreensão do que é fé, nós vivemos às vezes uma experiência religiosa carregada de frustração e por vezes também uma experiência religiosa carregada de culpa. Eu trabalhei com um amigo que ele se dizia ateu e ele falou que ele criou uma espécie de trauma com Deus na sua adolescência, quando ele tinha um tio que estava doente e era da igreja, e as pessoas iam na casa dele e diziam que se eles tivessem fé, com certeza o tio dele seria curado. E ele falou que entrando na adolescência ali, ele tentou experimentar aquilo, pedia a Deus, tinha fé nesse sentido, né, de pensamento positivo, de que o tio dele seria curado, mas o tio dele veio a falecer. E aí aquelas pessoas que garantiram que ele seria curado, disseram, olha, foi a vontade de Deus. E ele falou que na sua crise ele pergunta, mas para que oraram então? Se Deus ele já tem a sua vontade pré-definida, se a oração não vai mudar o que Deus vai fazer, por que é que eles oraram se Deus não muda a vontade dele? Pode ser que você tenha na tua vida ou na tua família também exemplos parecidos de situações que você orou com fé, mas as coisas não aconteceram do jeito que você esperava. O problema não é com Deus, o problema não é com outra coisa, senão com a sua falsa compreensão do que é fé. Fé não é isso. Fé não serve para isso. Fé não é um instrumento para você obrigar Deus a fazer o que você quer que Ele faça. Fé não é um jeito de barganhar com Deus para que Ele tenha que agir do jeito que você espera que Ele haja. Se nós colocamos a nossa fé e firmamos a nossa fé no objeto dela, ou seja, naquilo que nós estamos aguardando, se nós colocamos a nossa fé na cura, no emprego, na restauração do casamento, essa situação pode falhar, você pode se frustrar, e ao invés de carregar essa culpa, pode ser também que a tua relação com Deus seja prejudicada, porque você vai culpar Deus por uma questão que é uma dificuldade tua. A grande questão é que fé não é isso. A fé por si mesma não faz o menor sentido. A fé na fé, ela não ajuda a resolver absolutamente nada. Se a fé em Deus, que nós achamos que é esse tipo de fé, é a certeza de que Deus age exatamente como nós pensamos que Ele tem que agir, a nossa fé não é em Deus, mas ela é no nosso entendimento. Ao contrário do que o senso comum diz, ao contrário do que a cultura tenta nos mostrar, não basta simplesmente ter fé. É importante a gente entender o que é essa fé, como ela se aplica, onde essa fé deve estar firmada e onde ela nos levará. Mais importante do que ter fé, mais importante do que pensar no tamanho da sua fé, é fundamental que você compreenda onde é que a tua fé está firmada. Jesus diz para os discípulos que uma fé do tamanho de um grão de mostarda basta. O problema, então, quando as coisas não acontecem do jeito que você esperava, não é que a tua fé é pequena, é que você tem uma compreensão errada do que é fé e ela não está firmada onde ela deveria. A reforma é um movimento muito importante para nós, porque ele é um movimento de retorno à centralidade das Escrituras. Por isso que nós celebramos o dia de hoje, mas nós não idolatramos o movimento em si, não idolatramos os principais expoentes do movimento, Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox, Martin Bucer, alguns outros, porque na verdade esses homens não trouxeram uma ideia nova, muito pelo contrário. A ideia deles foi apontar para o que era mais antigo. A ideia deles é esquecer todas as práticas antibíblicas e olhar simplesmente para o que a palavra de Deus está dizendo, para algo que glorifique a Deus em detrimento da centralidade do homem. Esse movimento de reforma, ele tem como temas principais, alguns resumem esse movimento de reforma nesses 5 tópicos que são conhecidos como 5 solas. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. É uma expressão no latim, é sola gratia, que significa somente a graça, sola fide, que significa somente a fé, no caso da justificação,
sola escritura, onde acredita-se que a fonte única de toda a autoridade de Deus é somente as escrituras, solos Christus, somente Cristo, e só lhe deu glória, glória somente a Deus. Sola gratia, sola fide, sola escritura, solos Christus e só lhe deu glória. Se você nunca ouviu falar sobre isso, só lamento, entendeu? Isso aí foi legal, né? Na prática, então, pensando na salvação e unindo esses termos, a gente pode dizer que essa salvação é somente pela graça, por meio da fé em Cristo, segundo as Escrituras, para a glória de Deus. Esse movimento é um movimento de retorno, de centralidade às Escrituras. Fica tranquilo que a gente já vai abrir a Bíblia em Romanos, não é aula de história hoje, nem nada nesse sentido, mas é importante a gente compreender o pano de fundo que está por trás disso tudo. Antes desse movimento, imperava na igreja medieval, foi instituída, por exemplo, uma lei chamada Lei das Indulgências. Era uma espécie de documento dado com o fim de abreviar o tempo num espaço intermediário. Vou explicar para vocês mais ou menos o que isso significa. Alguém da sua família morria, e aí essa pessoa não ia para o céu nem para o inferno. Ela ia encontrar o Alexandre. Lembra que tinha uma novela aí que tinha um personagem que transitava de um lado para o outro? A pessoa ia encontrar o Alexandre num lugar chamado purgatório. E esse lugar era um lugar para purgar os pecados, para que ela pudesse pagar os pecados dela, e ela ficava ali por algum tempo. Mas se você, membro da família, desse algum dinheiro para a igreja, havia até uma expressão na época dizendo que a moeda bate na caixinha e a alma sobe para o céu. Se você desse um dinheiro para a igreja, assinava um documento dizendo que o seu parente estava livre do purgatório e ele estava indo para o céu. Era esse nível de religiosidade que a gente tinha nessa era, na Idade Média. É muito triste a gente perceber que a igreja evangélica começa com um movimento como esse. Em muitos círculos hoje da igreja evangélica, a gente vê pessoas com a mesma raiz de pensamento. Que eu consigo, com o meu dinheiro, comprar o favor de Deus. Que eu consigo, com aquilo que eu faço, obrigar Deus a agir do jeito que eu quero. O movimento de reforma é para rebater de forma veemente esse tipo de ensino, mas é fundamental que a gente entenda que essa ruptura não é apenas uma ruptura sintomática. A questão não é tratar simplesmente o sintoma, mas é a causa. A proposta desse movimento de reforma não é tratar as evidências, as consequências, mas é modificar a essência do pensamento. O problema que ele identifica não está simplesmente na prática, mas toda prática é motivada por uma mentalidade. O problema identificado é na mentalidade. A ruptura com a igreja medieval se dá no sentido de que se exigia alguma adição ao sacrifício de Jesus. O problema não era a indulgência, a moeda, a caixinha. O problema era acreditar que, além do sacrifício de Jesus, nós precisávamos fazer qualquer outra coisa para sermos salvos. As indulgências, objetos vendidos, estou falando da igreja medieval, embora na igreja evangélica a gente perceba isso ainda, lascas da cruz sendo vendidas, pedaços de santo sudário e uma série de coisas. E isso serve de alerta para nós hoje, porque se nós não combatemos a mentalidade errada por trás das práticas, o que a gente vai fazer é só substituir as indulgências. Em alguns lugares fazem cultos específicos para criticar a igreja romana, por exemplo, mas em muitos desses lugares trocaram as indulgências por uma submissão cega a líderes religiosos gananciosos. Trocaram as lascas de madeira da cruz, o sabonete do descarrego, óleo ungido e sal grosso vindo de Israel, terra de Israel. Acho que já deveria ter um buraco no meio de Jerusalém, de tanta terra que trazem de lá para vender, água do Rio Jordão. Já era para ter secado aquilo há muito tempo, de tanto que vendem, e hoje há um agravante maior ainda. Nessa época as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, e hoje as pessoas tendo acesso à palavra de Deus, muitas delas preferem substituir a autoridade das Escrituras por atos proféticos, coisas que não têm base bíblica, e deixam de ouvir o Espírito Santo de Deus por meio da sua palavra, para dar ouvidos a falsos profetas que são lobos em pele de ovelha e que têm enganado a tantos. Que a gente compreenda que esse movimento é um movimento de olhar para as Escrituras, olhar para a palavra de Deus, a fim de entender o que ela tem a dizer para nós. Pensando em justificação pela fé, dado todo esse pano de fundo para que você possa compreender, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Romanos. A gente vai ler o capítulo 5,
Essa carta é a carta mais teológica do apóstolo Paulo, e inclusive em Romanos 1,17 está a base para o movimento de reforma em Lutero. Ele leu um dia esse texto, que diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E a partir de então, esse movimento explode não só na Alemanha, mas em toda a Europa, e nós somos, em certo sentido, consequência disso que aconteceu, lembrando que a grande bênção do movimento da reforma não é o movimento em si, mas é o fato dele apontar para as Escrituras, porque nenhum reformador tem poder de nos salvar, somente Cristo Jesus, aquele que deu a sua vida por nós e aquele que se revela a nós por meio da sua palavra. Romanos capítulo 5, a gente vai ler do verso 1 até o 11. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela tua palavra lida, obrigado por nos dar a oportunidade de pensar um pouco sobre como esse movimento que nós celebramos hoje é um movimento de retorno às Escrituras. Então, a gente pede que por meio delas o Senhor instrua a nossa vida, nos ajude a compreender as verdades contidas nesse texto, pensando na justificação pela fé, e nos ajude a compreender como isso muda a nossa vida na prática, para que a gente viva uma vida que glorifique o Senhor. Fala conosco por meio do teu Espírito Santo, é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que é fundamental a gente entender, olhando para esse texto, é que Paulo ele está dando continuidade a um pensamento que ele inicia anteriormente. Aqui nós lemos Romanos capítulo 5, dividido em capítulos, mas essa divisão da Bíblia em capítulos e versículos, ela acontece muitos séculos depois, simplesmente para facilitar, para que a gente conseguisse encontrar de modo mais fácil e para dividir melhor os temas. Mas esse texto que nós lemos, na verdade, é uma carta. Ou seja, quando nós começamos o capítulo 5, é a continuação de uma carta que inicia no capítulo 1. Normalmente, as cartas eram enviadas para a igreja, nesse caso, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Roma. Eles juntavam a igreja ali e liam, então, essa carta em voz alta para que as pessoas pudessem aprender as verdades doutrinárias, teológicas, para que tivessem os seus erros corrigidos, a sua prática ajustada. Então, é fundamental que a gente entenda que nós estamos falando de uma carta. Quando Paulo começa dizendo, tendo sido, pois, justificados pela fé, ele parte do pressuposto que ele já explicou para eles qual a importância, qual a necessidade dessa justificação pela fé. Paulo está dizendo para eles, diante do que eu já abordei com vocês, sobre pecado, sobre justiça por meio da fé, Paulo havia dado para os romanos o exemplo de Abraão, dizendo que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, sempre foi pela fé. A justiça que é revelada no Evangelho é do princípio ao fim por meio da fé. No capítulo 5 ele está falando de uma ideia que ele já havia explicado. Para que fique ainda mais claro, Paulo havia dito no capítulo 3, no verso 23 de Romanos, o seguinte: todos pecaram e por isso estão separados da glória de Deus. Ele está escrevendo para uma igreja e ele deixa muito claro para esses irmãos
que todos são pecadores e, por serem pecadores, estão separados da glória de Deus. O nosso estado inicial enquanto seres humanos em relação a Deus e no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus é um estado de separação. Deus havia criado o homem perfeito, conforme a sua imagem, de acordo com a sua semelhança. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, o que eles fizeram? Decidiram pecar, virar as costas para esse Deus, desobedecê-lo e viver agora segundo os seus próprios desejos. A partir deles, todo ser humano que nasce nesse estado de separação em relação a Deus. E aí nós vamos criando tentativas, e Paulo fala sobre isso também, escrevendo aos Romanos. Ele diz, por exemplo, que alguns tentam se salvar, tentam restabelecer essa relação com Deus por meio da obediência à lei, procurando ter uma boa conduta moral, sendo religiosos, mas no capítulo 3, no verso 20, ele vai dizer que isso não adianta absolutamente nada, porque ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei. Deus totalmente santo, nós pecadores, e por causa do pecado agora há uma ruptura, uma separação, uma quebra nesse relacionamento. E o que a gente pode tentar fazer para restabelecer esse relacionamento? Obedecer à lei. Mas Paulo vai dizer que isso não é suficiente, porque ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei. A palavra de Deus vai nos dizer que se nós obedecemos toda a lei, mas tropeçamos em um só ponto, nós somos culpados dela inteira. Nenhum homem será declarado justo diante de Deus por meio da sua capacidade de obedecer à lei. O que a lei faz, então, por nós é nos mostrar o quanto nós somos pecadores, e por sermos pecadores, nós estamos separados de Deus. Essa é uma notícia terrível para nós. Estamos separados de Deus e não havia absolutamente nada que nós pudéssemos fazer para restabelecer esse relacionamento que era perfeito, mas foi quebrado pelo pecado. E aí entra o Evangelho, uma palavra que significa boas notícias. E a boa notícia é que diante dessa impossibilidade, Deus providenciou um meio, e Paulo também fala sobre isso em Romanos 3, 25, dizendo que Deus ofereceu Jesus como sacrifício pelos nossos pecados, e por causa disso, agora nós somos declarados justos diante de Deus, simplesmente porque cremos no que Jesus Cristo fez por nós. Ele pagou com a sua própria vida o castigo que era nosso como consequência dos nossos pecados. E ele ressuscita ao terceiro dia, provando que esse sacrifício foi aceito por Deus. Jesus morreu por nós, sim, mas antes disso ele viveu por nós e ele também ressuscitou por nós. Olha como Paulo conclui o capítulo 4, no verso 25, ele vai dizer sobre Jesus: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. O que garante que seremos declarados justos diante de Deus é o fato de Jesus ter vencido a morte. O salário do pecado é a morte. Se Jesus venceu a morte, ele está provando que ele viveu uma vida sem pecado. Por ele ter vivido uma vida sem pecado, ele agradou a Deus totalmente, e se nós cremos que Jesus agradou a Deus totalmente, nós somos declarados justos mediante essa fé que nós depositamos nele. E agora sim ele inicia esse trecho que nós lemos, dizendo as implicações e aplicações práticas que todo esse entendimento traz para a nossa vida. Porque para muitos a teologia é um caminho oposto à prática de vida cristã. Tem gente que usa um texto de forma criminosa, um texto bíblico inclusive, dizendo que a gente não tem que estudar a palavra de Deus, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Não sei se você já ouviu falar isso, mas isso não tem absolutamente nada a ver com a ideia de que um cristão não deve se dedicar no estudo das Escrituras. Muito pelo contrário. Para alguns a teologia é um negócio que é só filosófico, de pensamento, teoria, mas o que Paulo está mostrando para os irmãos de Roma, e a gente tem que compreender também, é que todos nós temos alguma experiência em teologia. A teologia é a forma como nós enxergamos Deus. Tem um livro do Sproul chamado Somos Todos Teólogos, onde ele defende a ideia de que todos nós somos teólogos. É muito bom, né? É o título do livro, é muito claro para nós isso. Mas essa ideia que ele traz é a seguinte: todo mundo faz teologia. Independente de quem você seja, de qual a sua experiência religiosa, de quanto tempo você tem de convertido, de qual igreja você é membro, independente de qualquer coisa,
todos nós temos uma ideia sobre Deus. Até quem diz que Deus não existe, ou quem diz crer que Deus não existe, tem uma ideia pré-formulada de Deus. Essa ideia é de que ele não existe, mas está fazendo também teologia. O que Paulo está nos mostrando, e é fundamental a gente perceber, é o seguinte: falar de justificação pela fé não é ter uma aula sobre esse tema. Falar de justificação pela fé não é algo que alimenta só as nossas mentes e a gente sai daqui tendo aprendido sobre uma doutrina e sobre como ela está embasada nas Escrituras. Falar de justificação pela fé muda totalmente a forma como nós enxergamos a vida. Olhar para esse texto é entender como é que crer nessa verdade transforma a minha vida na prática. Como entender que eu sou justificado pela fé muda a forma como eu vivo, e é isso que Paulo se propõe a apresentar nesse trecho que nós lemos. A primeira coisa que eu consigo perceber olhando para esse texto, de forma muito direta, é que eu era inimigo de Deus e hoje eu tenho paz com Ele. Versos 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Se lembram que nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado? Olha o que Paulo vai dizer agora. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos agora firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nascemos nesse estado de separação e inimizade em relação a Deus. Nossos primeiros pais pecaram e a partir deles todo ser humano nasce com essa mancha que é o pecado. O único modo de ser declarado justo diante de Deus é mediante a fé. Somente por meio da fé eu sou declarado justo diante de Deus, porque se eu creio em Cristo, eu me torno participante de uma justiça que não é minha, e por causa disso eu passo a ter paz com Deus. Porque Deus não me olha mais a partir dos meus pecados. Se eu creio em Jesus, Ele me olha e Ele vê em mim a imagem do seu próprio Filho. É a grande troca do Evangelho, nós falamos sobre isso. Semana passada, Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Em Jesus Cristo, por meio da fé que eu deposito nele, eu me aproprio dessa justiça que é somente dele, e a partir disso, por crer em Jesus, eu tenho paz com Deus, e eu sou declarado justo diante dele. Isso não é obra do acaso, esse é o plano de Deus desde os tempos eternos. Foi profetizado, por exemplo, por Isaías, aproximadamente 6 ou 7 séculos antes da vinda de Jesus. Ele diz o seguinte: Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós merecíamos a ira de Deus. A grande troca do Evangelho é que Deus derrama a sua ira sobre o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos experimentar da sua graça. Não há outro meio, você não merece isso. Você não é salvo pelo seu esforço. Você não é salvo pela sua capacidade, pela sua inteligência. Só há um meio de se apropriar da justiça que é de Cristo e recebê-la. E esse meio é única e exclusivamente pela fé. Entender isso, irmãos, não quer dizer também que Deus tratou os nossos pecados com impunidade. Numa linguagem mais atual, Deus ele não passou pano para os nossos pecados, muito pelo contrário. Jesus pagou literalmente o preço. Deus fez cair sobre Jesus esse castigo que era nosso, para que nós que éramos seus inimigos tivéssemos paz com Deus. Para que nós que estávamos afastados tivéssemos agora relacionamento com Ele, para que nós que éramos distantes de Deus pudéssemos ser chamados de seus amigos, para que nós que éramos órfãos fôssemos feitos agora filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. João vai dizer no seu Evangelho: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A nossa filiação na família de Deus, a nossa adoção como filho de Deus é resultado da nossa fé naquilo que Cristo Jesus fez por nós. Entender isso muda ou não a forma como eu enxergo a vida. Entender isso muda ou não a forma como eu me porto diante de todo o resto. Se eu entendo isso, eu percebo que Jesus não morreu para me tornar uma pessoa melhor. Ele morreu para me transformar em uma nova pessoa.
Se eu entendo isso, essa verdade da justificação pela fé, eu compreendo que em Cristo eu tenho uma nova identidade. Em Cristo eu sou uma outra pessoa. Em Cristo eu sou uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Paulo vai dizer também, eis que tudo se fez novo. Se eu sou uma nova pessoa, eu vivo em novidade de vida. Se eu sou uma nova pessoa, eu vivo a vida de maneira diferente. Eu enxergo a vida de maneira diferente. Eu me porto diante das circunstâncias de maneira diferente. E é isso que Paulo vai dizer quando ele continua. No verso 3, ele diz o seguinte, não só isso. Ou seja, não é só o nosso relacionamento com Deus. Crer na justificação pela fé é fundamental para nos fazer entender que temos uma nova identidade, mas não só isso, isso muda também a nossa prática. Olha o que ele continua dizendo. Mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Além de compreender que eu era inimigo e tenho paz com Deus, entender que eu sou justificado pela fé me faz enxergar até mesmo as dificuldades da vida de um modo diferente. Paulo vai falar que nós nos gloriamos e nos alegramos nas tribulações, porque quando ele enfrenta essas dificuldades, e eu quero te lembrar que Paulo não é alguém teórico quando ele fala de tribulações e dificuldades. Ele não está escrevendo de um castelo forte para essa igreja. Ele está escrevendo para os romanos depois de ter enfrentado prisão, depois de ter sido açoitado, depois de ter sido apedrejado, abandonado, esquecido, depois de ter sofrido naufrágio, depois de ser picado por serpente. Paulo sofreu tudo isso e ele está escrevendo para esses irmãos o seguinte: por entender que eu sou declarado justo diante de Deus pela fé, eu passo a me alegrar também nas tribulações. Porque quando eu vivo os problemas, eu não saio reclamando, murmurando da vida. Eu não saio dizendo que é o diabo que está tentando me derrubar, ou colocando a culpa nele sobre qualquer circunstância que venha contra mim. Muito pelo contrário, Paulo está dizendo que essa tribulação ela tem um propósito. Quando eu enfrento essas tribulações, vai produzir perseverança em mim. Quando essa perseverança é produzida, isso vai gerar um caráter aprovado. E o caráter aprovado vai trazer para mim uma esperança, e não é qualquer esperança. É uma esperança que não nos decepciona, porque ela está centrada no próprio Deus. O texto vai dizer no verso 5, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Se nós temos essa esperança, que é resultado de tribulações, perseverança e caráter aprovado, a gente tem certeza que essa esperança não vai nos decepcionar. Tanta gente decepcionada consigo mesma, tanta gente decepcionada e frustrada, até mesmo com o próprio Deus. Na verdade, você está decepcionado e frustrado com uma falsa ideia que você criou de Deus na sua cabeça. Tem um autor conhecido chamado Philip Yancey, ele tem um livro chamado Decepcionados com Deus. Ele vai defender a ideia de que o Deus que nos decepciona não é o Deus da Bíblia, mas é uma projeção que nós fazemos de um Deus conforme eu desejo que Ele seja. Às vezes nós lidamos com Deus como se fosse alguém exatamente igual a nós, mas com superpoderes. Quem te decepciona não é o Deus de verdade, o Deus revelado nas Escrituras, é essa falsa projeção que você faz. É achar que Deus é esse super-herói. Eu ia falar super-homem, mas está dando uma confusão danada super-homem essa semana, é melhor a gente deixar isso quieto por enquanto. Mas às vezes nós lidamos com Deus como se fosse isso. Como se fosse você mesmo, mas com superpoderes e com capacidade de realizar todos os seus desejos. Nesse caso, se você se decepcionou com Deus, se frustrou com Ele, você não está decepcionado e frustrado com o Deus das Escrituras. Você está decepcionado e frustrado porque a tua esperança está centrada no lugar errado. Se eu creio em um Deus que faz todas as minhas vontades, que me agrada em tudo, na verdade eu creio em mim mesmo e eu me tornei Deus para mim mesmo. O Tim Keller tem uma frase muito interessante quando ele diz o seguinte: se o Deus que você adora nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. As tuas decepções e frustrações são, na verdade, resultado de você esperar de qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa aquilo que somente Deus pode te dar.
Compreender que eu sou declarado justo diante de Deus por meio da fé me faz entender que eu era inimigo e agora tenho paz com Deus. Me faz olhar até mesmo as dificuldades de modo diferente, porque eu entendo que elas vão me transformando até que tenhamos essa esperança que não nos decepciona, porque ela está centrada em Deus, no seu amor derramado por meio do Espírito Santo que habita em nós. Compreender a justificação pela fé me faz entender que eu sou muito mais pecador do que eu poderia imaginar, a ponto de Deus enviar o seu Filho para morrer por mim. Mas me mostra também o quanto eu sou amado por Deus, a ponto de Deus enviar o seu Filho para morrer por mim. A conclusão óbvia disso é que eu compreendo muito melhor a graça de Deus. Versículos 6 a 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Entender que eu sou declarado justo mediante a fé que eu deposito em Cristo e no que Ele fez por mim, me faz compreender o que é a graça de Deus. Eu não sou salvo como resultado das minhas escolhas. Eu não sou salvo como resultado da minha inteligência. Eu não sou salvo por qualquer outra coisa que não seja o fato de crer em Cristo Jesus. Tem um autor chamado Steven Lawson. Ele tem uma frase que ele diz o seguinte: a salvação não é uma recompensa para o justo, é um presente para o culpado, e é exatamente isso a graça de Deus. Quando nós reconhecemos que somos incapazes, quando nós reconhecemos que não conseguimos agradar a Deus mediante a nossa obediência à lei de Deus, quando nós reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa tendência será então nos desesperar ou clamar por um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Entender que eu sou declarado justo mediante a fé me faz compreender melhor a graça de Deus. Paulo está lembrando esses irmãos que Cristo se entregou por nós enquanto ainda éramos fracos, que Cristo morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores, e às vezes nós nos acostumamos com alguns termos, repetimos isso semana após semana: Jesus morreu por mim, Jesus morreu por nós, cantamos isso, e parece às vezes que para alguns esse é apenas um discurso, é um clichê, é uma frase que nós repetimos semana após semana, mas eu quero te lembrar hoje que Jesus de fato morreu por causa dos seus pecados, que Deus de fato enviou o Filho dele para viver essa vida que nós éramos incapazes de viver, e Paulo está escrevendo para essas pessoas que estavam vivas na época que ele havia morrido. Paulo não está falando de uma fábula, ele não está inventando uma história, ele está dizendo: olha, dificilmente alguém morreria por um justo, mas eu quero lembrar a vocês que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O que isso quer dizer? Que não somos pecadores mais? Os romanos, para quem Paulo estava escrevendo, não eram mais pecadores? Eu quero te lembrar que Paulo está escrevendo para uma igreja. Ele está escrevendo para os cristãos que estão em Roma. Eles ainda são pecadores, mas eles são pecadores agora justificados. Como que são justificados? Porque creem em Jesus, é simples. Tendo sido, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma frase de Lutero, da época da Reforma, em latim, que ele se refere aos cristãos dizendo que eles são simul justus et peccator, ao mesmo tempo justos e pecadores, e é exatamente essa a descrição de quem nós somos. Nós somos justos porque fomos declarados justos. Não é uma justiça que é nossa, não é uma justiça que produzimos, é uma justiça que herdamos e recebemos por meio da fé, mas ao mesmo tempo nós seguimos pecadores, nós convivemos com a presença do pecado, mas isso não quer dizer que Deus nos enxergue com culpa e condenação. O mesmo Paulo, continuando aos Romanos, ele vai falar sobre a sua crise, se lembram? O que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu odeio eu faço todos os dias, e ele conclui essa ideia dizendo: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Ainda pecadores, mas pecadores declarados justos diante de Deus, porque depositam a fé naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Ainda pecadores, mas não mais pecadores condenados, porque estamos em Cristo Jesus, e se estamos nele não há mais condenação para nenhum de nós. Compreender a justificação pela fé me faz entender
Eu era inimigo e agora tenho paz com Deus. Compreender a justificação pela fé me faz enxergar até mesmo as tribulações de modo diferente. Eu compreendo melhor a graça de Deus e o resultado final disso está do verso 9 até o verso 11. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Compreender que eu sou justificado pela fé me faz glorificar a Deus acima de todas as coisas. Porque eu entendo que não é pelo meu mérito, não é resultado do que eu produzi, mas é um presente da graça de um Deus que decidiu me amar e entregar o Filho dele para morrer por mim na cruz do Calvário. É exatamente assim que Paulo conclui esse trecho, maravilhado por tão grande amor que nos livrou da morte e que nos transforma dia após dia para que sejamos mais parecidos com Cristo. Ele havia escrito para os romanos dizendo que todos pecaram e estão separados de Deus, e agora ele escreve nesse trecho dizendo que em Cristo Jesus nós fomos reconciliados com Deus, e que por causa disso nós nos gloriamos em Deus por meio de Jesus Cristo. Se nós entendemos de fato quem nós éramos, se nós entendendo quem nós éramos, entendemos agora quem nós somos, nós percebemos que isso não é resultado de qualquer mérito que haja em nós, mas nós somos salvos tão somente pela graça de Deus. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos responder a pergunta que fizemos lá no início, sobre o que é a fé e para que ela serve. João Calvino, um grande reformador, vai dizer que a fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos da justiça de outro que é transferida a nós. A fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos da justiça de outro que é transferida a nós. A fé é o meio pela qual nos apropriamos da justiça de Cristo, mesmo que ainda sejamos pecadores. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Somos justificados simplesmente porque cremos em Jesus Cristo. Algumas objeções têm surgido desde então sobre essa doutrina, sobre essa teologia. A primeira delas diz que isso nos tornaria arrogantes. Você entende que você já é salvo, então isso te transforma automaticamente numa pessoa arrogante. Entender o texto bíblico, entender a doutrina da justificação pela fé nos leva ao oposto. Porque eu entendo que eu sou declarado justo por Deus, mas não é pelo que eu faço, é por crer naquilo que Cristo Jesus fez por mim. Ao invés de levantar o seu nariz, entender essa teologia vai fazer você dobrar os seus joelhos diante do Senhor e ser grato a Ele, porque não é em você que está o mérito para essa salvação, mas é pelo que Cristo fez por você. Compreender que você é declarado justo pela fé não te torna arrogante, te torna humilde, porque você é grato ao que Cristo fez e você está reconhecendo que você mesmo era incapaz de fazer. O segundo ponto de objeção que alguns criam a partir dessa doutrina é que isso pode gerar acomodação. Se eu sou salvo só pela fé, isso pode gerar alguma acomodação. Eu recebi uma vez uma pessoa aqui no gabinete que me procurou e me falou isso. Falou, olha, pregar que a salvação é só pela graça, e ele falou assim, eu entendo até que está na Bíblia, mas as pessoas não vão se sentir motivadas a trabalhar na igreja, por exemplo. Aí eu pensei, será que eu tenho que mudar o evangelho para alguém se sentir motivado a trabalhar? É um negócio que não faz muito sentido para mim, mas é fruto dessa concepção religiosa que a gente tem predominante no nosso país, dessa dominação pelo medo. Se você não fizer, Deus não vai te abençoar. Se você não der, Deus não vai retribuir. Se você não vier, as coisas não vão acontecer. A lógica do evangelho é o oposto. Eu não sou salvo pelas boas obras. Agora, isso também não gera acomodação, porque Paulo mesmo, escrevendo aos Efésios, vai dizer que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, para boas obras. A grande questão é a lógica por trás disso. Eu não sou salvo pelas boas obras, mas uma vez que eu sou salvo, eu vivo uma vida que glorifica a Deus sobre todas as coisas. A lógica do evangelho é oposta à lógica da religião. A lógica da religião é a seguinte, eu obedeço às regras e então eu sou aceito por Deus. A lógica do evangelho, eu sou aceito por Deus, por causa disso eu obedeço às regras.
A lógica da religião, eu me sacrifico para que eu tenha agora uma paz com Deus. A lógica do Evangelho, Deus enviou o seu Filho como sacrifício perfeito para que essa paz fosse refeita na pessoa de Cristo Jesus. A lógica da religião é eu fazer alguns rituais e derramar o meu próprio sangue ou o sangue de algum animal como oferta a esse Deus para pacificação entre Deus e eu. A lógica do Evangelho é o sangue do próprio Deus sendo vertido na cruz para me lavar e me purificar de todo pecado e injustiça. Isso não pode gerar acomodação, mas isso me faz compreender qual é a lógica bíblica por trás disso. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque eu fui salvo em Cristo Jesus. Que esse entendimento, irmãos, seja fundamental para guiar a nossa prática, para moldar a forma como nós enxergamos a vida. Que isso não nos torne arrogantes ou acomodados, muito pelo contrário. Que isso gere em nós o desejo de glorificar o único que nos amou, se entregou por nós, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe e que seja assim para a glória de Deus.